Aí, sejam bem-vindos então. Essa é a aula número 15, do módulo número 15, na verdade, do curso preparatório do CCNA1 da Cisco, onde a gente vai estudar um pouquinho a camada de aplicação em uma rede, tá? Voltando aí àquela ideia inicial de trabalhar camada a camada, né? A gente chegou no meio dessa história, a gente teve que parar para ver algumas variações. Ali na transporte, a gente teve as duas divisões. Na camada de rede ou de internet, a gente teve que ver a questão dos IPs e tal. Então agora a gente volta para a explicação camada por camada. Então, o título do módulo camada de aplicação: explicar a aplicação, a operação dos protocolos na camada de aplicativo ou de aplicação no suporte a aplicativos do usuário final. Então, a gente tem basicamente 5 módulos, 5 tópicos para ver nesse módulo, tá? Aplicação, apresentação e sessão explica como as funções da camada de aplicativo, camada de apresentação e camada de sessão funcionam juntas para fornecer os serviços de rede para aplicativos do usuário final. Tá? Ponto a ponto, como aplicativos do usuário final operam em uma rede ponto a ponto. Protocolos de e-mail e web explicam como os protocolos web e de e-mail funcionam. Serviços de endereçamento IP, como o DHCP e como o DNS funcionam. E serviços de compartilhamento de arquivos. Explica como os protocolos de transferência de arquivos funcionam. Tá? Lembrando que na camada de aplicação, aí, ou nessas 3 camadas superiores do modelo ISO-OSI, a gente tem uma infinidade de protocolos. Então, se fosse para estudar todos, nós não, nem teríamos como, né? Pela infinidade de aplicações que podem operar dentro dele. A gente vai dar uma olhadinha nos principais, nos que são mais importantes aí para o nosso estudo dentro de uma rede. Tá? Então, a primeira, aplicação, apresentação e sessão. As 3 camadas superiores do modelo OSI, aplicação, apresentação e sessão, definem funções da camada TCP, a camada de aplicação do TCP. Tá? Então, na camada TCP, a gente chama isso de camada de aplicação, mas quando a gente olha para o modelo OSI, a gente está atendendo as 3 camadas superiores: aplicação, apresentação e sessão. Tá? Elas são agrupadas no que a gente chama de camadas de aplicação ou de aplicativo. Tá? Por quê? Porque aqui embaixo a gente tem as camadas responsáveis pelo fluxo dos dados. Tá? É o responsável por fazer os dados irem por um lado, para o outro, até chegarem em seu destino. Aqui nós vemos já, opa, chegou no destino. Como nós vamos trabalhar com esses dados recebidos? Tá? Fornece a interface entre os aplicativos usados para se comunicar e a rede subjacente pela qual as mensagens são transmitidas. Alguns dos protocolos mais conhecidos: HTTP, FTP, TFTP, IMAP, DNS, DHC, vários aí que vão rodar nessa camada. Tá? As camadas de apresentação, então, tem 3 funções principais: formatar ou apresentar os dados no dispositivo de origem em um formato compatível para recebimento no dispositivo destino. Então, ele prepara os dados aqui, já sabendo de que forma eles vão ter que ser recebidos na outra ponta. Então, se o teu aplicativo, na hora de enviar, já faz essa formatação ou apresentação desses dados. Compactar os dados de forma que possam ser descompactados pelo dispositivo destino, e de economizar um pouco de transporte aí. Criptografar os dados para transmissão e descriptografar ao ser recebido. Tá? Camada de sessão, ela funciona, ela cria e mantém diálogos entre aplicativos de origem e destino. Então, a camada de sessão é essa aqui, a 5ª camada do modelo OSI, e está dentro, tudo dentro. Aqui fica um pouquinho confuso, às vezes, falar, porque quando a gente fala do TCP, que é o que nós utilizamos mesmo, é tudo dentro da mesma camada. Aqui a Cisco, eu acho que dá uma embaralhada. Ela fala, às vezes, no modelo OSI, depois ela volta a falar no modelo TCP. Então, cuidem aí para não confundir as coisas, tá?
Então, camada de sessão. Cria e mantém diálogos entre os aplicativos de origem e destino. Lida com a troca de informações para iniciar essas caixas de diálogo, mantê-las ativas e reiniciar sessões interrompidas ou inativas por um longo período de tempo. Tá? Os protocolos de aplicativos TCP/IP, tá? Especificam o formato e as informações de controle necessárias para muitas das funções comuns de comunicação na internet. Os protocolos de camada de aplicação são utilizados pelo dispositivo de origem e destino durante uma sessão de comunicação. Então, reparem que aqui a gente já está falando em sessão de comunicação. Por quê? Porque a gente abre uma sessão de comunicação para ver uma troca de mensagens entre um aplicativo qualquer. Para que as comunicações sejam bem-sucedidas, os protocolos de camada de aplicativo implementados no host de origem e de destino devem ser compatíveis. Tá? Então, aqui ele nos dá alguns exemplos. Sistema de nomes, DNS, sistema de nomes ou domínio. Ele roda em o cliente, o servidor roda em TCP e o cliente roda UDP na porta 53. Converte nomes de domínio como cisco.com em um endereço IP. Tá? Então, é uma das aplicações que roda. Configuração DHCP, tá? Protocolo de configuração de host dinâmico. Atribui dinamicamente endereços IPs para serem reutilizados quando não forem mais necessários. Páginas web, TCP porta 80, porta 8080 e também aqui o HTTPS, né, 443. Protocolos de transferência de hipertexto, um conjunto de regras para troca de texto, imagens gráficas, sons, vídeos e outros arquivos multimídia na internet. Tá? Então, são vários os exemplos de aplicativos que rodam aí. Ponto a ponto. Qual que é a ideia do ponto a ponto? Nos processos de cliente e servidor são considerados integrantes, né? Os processos de cliente e servidor são considerados integrantes da camada de aplicação. Nenhum modelo de cliente servidor ou dispositivo que solicite como informação é chamado de cliente e o dispositivo que responde em um modelo de cliente servidor, o dispositivo que solicita informações é chamado de cliente e o dispositivo que responde a essa solicitação é chamado de servidor. Tá? Independente de ser realmente um servidor físico, alguma coisa assim ou não. Se você está solicitando alguma informação, de acordo com o modelo cliente-servidor, você é o cliente. Quem vai te responder pode ser a máquina do lado onde você tem compartilhado uma pasta no Windows. Ela é a servidora neste processo de comunicação. Tá? Os processos de camada de aplicação descrevem o formato das requisições e respostas entre clientes e servidores. Então, aqui, nesta camada, os protocolos que rodam dentro dela que descrevem o formato das requisições. Eu estou solicitando um IP para o servidor DHCP. Então, como é essa solicitação? Eu estou solicitando uma página para o servidor de páginas. Como é esta solicitação? Que pedido eu tenho que enviar? Como que ela responde? Então, o que define tudo isso são os protocolos que rodam dentro desta camada. Tá? Então, aqui ele está nos dando exemplo. Um servidor, nesse caso, aparentemente o servidor de páginas, tá? ou de arquivos, e eu tenho várias coisas que podem fazer uma solicitação. Um celular pode solicitar, um computador pode solicitar, e vai receber essas informações, esses dados ou esses arquivos desse servidor aí. Tá? Em uma rede ponto a ponto, ou peer-to-peer, dois ou mais computadores são conectados via rede e podem compartilhar recursos, como impressoras e arquivos, sem ter um servidor dedicado. É o que acontece, por exemplo, não só, mas é o que acontece, por exemplo, na nossa casa. A gente normalmente não tem um servidor para fazer as coisas. Mas, às vezes, você acessa um computador, acessa o outro. Ou o computador manda imprimir na impressora que está instalada na rede, ou manda imprimir numa impressora que está instalada em outro computador. Então, nesse caso, cada dispositivo final, conhecido como peer,
pode funcionar como cliente ou como servidor, dependendo da ocasião. Tá? Esse aqui, o Peer 1, computador 1, está querendo imprimir alguma coisa que está no Peer 2, ele vai fazer essa requisição e vai mandar a informação para imprimir aqui. Dali a pouco, o Peer 2 precisa acessar algum arquivo que você compartilhou no Peer 1, ele vai ser o cliente e vai fazer essa solicitação. E vai trocar esta informação. Tá? Um computador pode assumir um papel de servidor para uma transação ao mesmo tempo em que é cliente em outra. As funções de cliente e servidor são definidas de acordo com a requisição. Estou solicitando um arquivo compartilhado, eu sou o cliente, quem está me enviando é o servidor. Dali a pouco é o outro que está solicitando esse arquivo, um outro arquivo que eu estou compartilhando, então ele é o cliente, eu sou o servidor. Tá? Bem diferente aí de quando a gente fala de redes cliente-servidor, onde dificilmente você tem um cliente fazendo solicitações. Um cliente, um servidor de HCP não vai ficar fazendo solicitações de HCP. Um servidor de páginas dificilmente fica fazendo solicitações de página, a não ser que você entre nele e resolva usar por algum motivo, mas é menos comum. Tá? Uma aplicação peer-to-peer permite que um dispositivo atue como cliente ou servidor na mesma comunicação. Tá? Então, isso é algo interessante também. Alguns aplicativos peer-to-peer usam um sistema híbrido, no qual cada ponto acessa um servidor de indexação para obter a localização de um recurso armazenado em outro ponto. Tá? Então, aqui pode ser, por exemplo, um sistema de mensagem peer-to-peer. Essa comunicação entre eles é direta, mas pode ser que ele acesse um servidor em algum outro ponto para descobrir como entrar em contato com outro computador. Tá? Mas esta mensagem, essa comunicação não é feita através do servidor. Ele não manda para o servidor, já dei esse exemplo algumas vezes para vocês, ele não manda para o servidor encaminhar para cá. Se ele fizesse isso, ele estaria funcionando numa maneira cliente-servidor. Então, qual é a ideia? Ele talvez pergunte: opa, quero me comunicar com o computador do Davidson. Aonde ele está? Aí o servidor responde para ele: o Davidson está usando o IP tal. Para se comunicar com ele é IP tal. E aí é feita essa troca peer-to-peer. Tá? Isto é uma possibilidade também, que é o que ele chama aqui no caso de híbrido. Tá? Por exemplo, é o que acontece nos sistemas de torrente. Quando você baixa algum arquivo torrente, você vai pegar o arquivo de índice dos arquivos que você quer baixar de um IP pré-definido, vai pegar essa solicitação, vai descobrir da onde você pode baixar os arquivos, e aí você vai se comunicar diretamente com essas outras pessoas, ou esses outros peers na rede. Tá? Com aplicativos peer-to-peer, cada computador na rede que está executando o aplicativo pode atuar como cliente ou servidor para outros computadores na rede, que também estão executando o aplicativo. Tá? Redes peer-to-peer comuns incluem os seguintes: BitTorrent, Direct Connect, DC, eDonkey, Freenet e outros tipos de comunicação onde você tem essa comunicação direto entre dispositivos finais, tá? Não necessariamente intermediada ou não intermediada por servidores, a não ser de vez em quando para dar essa indexação, tá? Para dar essas informações, mas depois ele passa a se comunicar diretamente com os outros peers da tua rede. Protocolos da web de e-mail. E aqui, pessoal, a gente começa a ver os protocolos da camada de aplicação e a grande maioria deles vai ser cliente-servidor e não peer-to-peer. Tá? Protocolos de transferência de hipertexto e linguagem de marcação de hipertexto. Quando o endereço da internet, um URL, ou URL, é digitado em um navegador da internet, ele estabelece uma comunicação com o servidor da internet. Então, o servidor de páginas que está na web. Então, quando eu digito www.google.com, o meu servidor primeiro vai descobrir qual é o IP desse www.google.com.
Eu vou pedir para o servidor DNS, ele vai me responder, vai ter toda uma comunicação. Beleza, descobri. Aí ele vai entrar em contato com esse servidor do Google para que possa haver a troca destas informações. O servidor da web está em execução no servidor utilizando o protocolo HTTP ou, hoje, com mais frequência, o HTTPS, preferencialmente o HTTPS. Para entender melhor como o navegador e servidor da web interagem, examine como uma página da web é aberta no navegador. Então, o navegador interpreta 3 partes diferentes do endereço que você digitou. HTTP é o protocolo ou o esquema, normalmente o protocolo que você quer utilizar para essa comunicação. www.cisco.com é o nome do servidor. Tá? Index.html, por exemplo, ou barra alguma coisa, barra alunos.com. Tá? Então, imagina que eu estou tentando acessar essa página aqui. Então, ele quebrou em 3 pedaços para mim. Basicamente, o que eu estou dizendo com isso é, eu quero acessar o arquivo index.html, que está armazenado no servidor cisco.com, através do protocolo HTTP. Ou eu quero utilizar o protocolo HTTP para acessar o arquivo index.html que está armazenado no servidor cisco.com. Tá? Só para entender o que ele faz com isso aqui, que permite que nós acessemos uma página. Primeiro ele quebra em 3 partes, e aí ele interpreta cada uma dessas partes de maneira diferente. Tá? Passo 2. Então vamos lá, vamos quebrar passo a passo essa aplicação aí. Então eu digitei um nome, tá? Cisco.com. Uma rede de computadores, vocês já aprenderam isso, ela não funciona com nomes, ela funciona com IPs. Então eu preciso pegar e traduzir esse Cisco.com para um IP, tá? Para isso, ele tá. Só tentando entender o que está faltando aqui, um passo 4, provavelmente, mas tudo bem. Então, ele vai traduzir o www.cisco.com em um endereço IP numérico. Ele vai entrar em contato com o servidor DNS e vai dizer, ei, preciso saber o IP de www.cisco.com. Tá? E aí o servidor vai responder, você quer o IP de www no cisco.com? Beleza, está aqui. Entrega o IP. Utilizando esse IP, ele vai se conectar ao servidor. Tá? E aí, conectando o seu servidor, o cliente vai iniciar uma solicitação HTTP enviando uma solicitação GET, que é um dos tipos de comunicação que tem dentro do HTTP. Então, ele vai mandar um GET. Basicamente, GET, tradução livre, PEG. Então, ele vai mandar um comando, PEG para mim o arquivo index.html. PEG para mim o arquivo index.html. Essa solicitação, getIndex.html, vai chegar no servidor e o servidor vai, ele está pedindo para mim enviar para ele o arquivo index.html. Então, este arquivo index.html, vamos imaginar que é isso aqui, ó. Então, ele vai procurar esse arquivo no HD do servidor e vai enviar para o cliente. Tá? Então, em resposta à solicitação, o servidor envia o código HTML dessa página web para o navegador, tá? Para o navegador do cliente. E aí o cliente recebe essa página, recebe esse código, e aí ele vai interpretar o que vai fazer com isso. Tá? Passo 4. O navegador, então, recebeu o código HTML, e aí ele vai decifrar, vai interpretar esse código HTML e formatar essa página da janela do navegador. Então, ele pegou o código e ele vai processar isso para colocar na tela. Tá? Lembrando que quando eu peço para acessar uma página que é PHP, por exemplo, esse servidor não vai jogar esse arquivo PHP direto para
o cliente, tá? Porque o arquivo, o conteúdo de um arquivo PHP, ele não pode ser enviado para o cliente nunca, porque ele é justamente um arquivo que possui login e senha de banco de dados, informações privilegiadas. Então, você não pode compartilhar esse tipo de arquivo. Então, se eu tentar abrir um arquivo .php, basicamente aí sim o processo é um pouquinho diferente. O servidor vai pegar o arquivo PHP e vai enviar para o engine, o motorzinho do PHP, e esse motorzinho do PHP vai processar esse PHP. É isso que a gente chama de server-side, ele é executado do lado do servidor. E esse PHP aí sim vai gerar um código HTML ou o que for e devolver esse código para o cliente. Tá? Então, se eu estou acessando arquivos.php, o processo é um pouquinho maior. Se eu estou acessando arquivos que são acessados diretamente, aí o processo é mais simples. Tá? Navegador, então, entende, processa e exibe na tela. Recebeu a resposta, entende, processa e exibe na tela. Tá? O HTTP é um protocolo de solicitação e resposta que especifica os tipos de mensagem usados para essa comunicação. Tá? 3 tipos de mensagens comuns, não são só esses, tem outros. GET, POST e PUT. Então, 3 comandinhos que o teu cliente pode enviar para o servidor de páginas, por exemplo, da Cisco. GET. GET basicamente quer dizer pedido de dados. Ó, me dê a página tal. Tá? E aí você vai receber como resposta a página que você está pedindo. Tá? Post. Carrega arquivos de dados no servidor da web como dados no formulário. Então, quando você digita na página da Cisco o teu nome do usuário, o teu e-mail e a tua senha para logar na página, ou qualquer outra página, muito provavelmente esses dados vão ser enviados ou por post ou por put para o servidor. Tá? Então, são as 2 formas principais de enviar dados para o servidor. O put é que ele dá exemplo, carrega recursos ou conteúdo no servidor da web, como uma imagem. Pode ser, mas pode não ser também. Você também pode enviar dados de qualquer forma. Tá? Então, olha que interessante. Aqui no host, estou comunicando com o host www.cisco.com, eu vou mandar o comando get/index.html e aqui é a configuração que eu quero. Quero em HTTP 1/1, 1.1. Tá? Então, e aí ele vai interpretar esse comando e vai pegar esse arquivo e mandar para mim. Da mesma forma, eu poderia dar um post em index.html / os dados que eu quero enviar. E aí ele vai enviar esse comando post. Tá? Lembrando aqui, o HTTP não é um protocolo seguro. Tudo que é enviado, transmitido, vai em texto aberto. Tá? Por isso que você não entra numa página de um banco que usa uma página em HTTP. Para páginas que necessitam de segurança, você utiliza HTTPS, que aí é feita a comunicação inicial através do IP normal, você até consegue ver que a pessoa está se comunicando, por exemplo, com o Banco do Brasil, mas a partir da troca inicial de informações, toda a comunicação é feita de maneira criptografada. Tá? Não no começo era página de banco, página de e-mail que usa HTTPS. Hoje não, hoje a maioria delas está usando HTTPS para tudo. Tá? Por quê? Porque antigamente esse processamento a mais para criptografar e para esconder essas informações podia até ser um problema. Agora os processadores estão melhores, os servidores estão muito melhores, a gente tem mais coisas à disposição, e aí você tem como fazer esse tipo de coisa em todas as páginas que você acessa. Tá? Quando utiliza HTTPS é que aparece aquele cadeadinho lá em cima no teu navegador. Protocolo de e-mail. E-mail é um método de armazenar, enviar e recuperar mensagens eletrônicas em uma rede. As mensagens de e-mail são armazenadas nos bancos de dados de servidores de e-mail.
Às vezes banco de dados, às vezes ficam guardados em pastas, são formas diferentes dependendo do servidor. Os clientes de e-mail se comunicam com os servidores de e-mail para enviar ou para receber esses e-mails. Tá? Os protocolos de e-mail usados na operação são SMTP, para enviar o e-mail. Então, quando você faz um SMTP, ou quando você envia um e-mail, você está utilizando SMTP. Tá? Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo simples de transferência de correspondências, de e-mails. E para receber, você utiliza o POP3 normalmente, ou o IMAP, tá? Usado em clientes para receber e-mails. Reparem que isso não quer dizer que você sempre utilize esses protocolos, pelo menos não diretamente. Tá? Eu estou acessando meu Gmail através da página do Gmail. Cliquei para enviar e-mail. Estou utilizando o protocolo SMTP? Não diretamente. Eu estou me comunicando com uma página. Essa página está intermediando a comunicação comigo. Então, eu mando o comando para a página e o servidor do Gmail que vai fazer esse envio do e-mail. Tá? Eu não mando direto esse comando nesses casos onde a gente usa uma página para fazer o envio. Tá? Isso é mais comum quando você, por exemplo, manda um e-mail utilizando aqueles programas de acesso a e-mail, sabe? Que a gente, o Outlook, por exemplo, a versão desktop, então, o Thunderbird. Então, são programas e aí sim eles utilizam esse protocolo diretamente. Senão, essa comunicação é feita pelo servidor de páginas que você está utilizando e você nem sabe o que vai acontecer por trás dos panos. Tá? Então, para e-mails, nós temos 3 protocolos diferentes. POP, SMTP, um para envio e 2 para receber esses e-mails. Quando o cliente envia o e-mail, o processo de SMTP do cliente se conecta com o processo SMTP do servidor, na porta 25. Então, o SMTP, tem aqui o exemplo, o SMTP do meu computador, tá, o protocolo SMTP, que se conecta no protocolo SMTP do servidor, que está pronto para receber. Olha que interessante, o servidor está pronto para receber através do protocolo SMTP na porta 25. Depois que a conexão é feita, o cliente tenta enviar o e-mail para o servidor através dessa conexão. Tá? Quando o servidor recebe a mensagem, essa mensagem, ele coloca em uma conta local, se o destinatário for local, ou encaminha para outro servidor de correio para a entrega. Tá? O Rodrigo comentou aqui com a gente que é bloqueada para a porta 25 no Brasil entre cliente e servidor. Hoje utiliza-se muito mais a 587, até porque a 587 normalmente é a porta 25 somente entre servidor e servidor. A 587 também passa tráfego criptografado, né? Autenticado. Isso mesmo. No servidor de e-mail de destino pode não, né? O servidor de e-mail de destino pode não estar online ou pode estar ocupado. Nesse caso, o SMTP coloca em um buffer, em um spool, que fica aguardando uma hora que ele consiga mandar para o servidor de verdade, tá? E aí ele vai enviar isso depois. Por quê, pessoal? O que acontece? Reparem aqui, esse desenho falta um channel aqui. Vamos desenhar aqui. Eu tenho um e-mail @gmail, tá? Então vamos imaginar que eu estou aqui enviando um e-mail através do meu comando do Gmail, através de um programa. Não estou utilizando a página do Gmail, tá? Aqui é o servidor do Gmail. Lá na casa do Google, lá na casinha do Google tem o servidorzinho do Gmail, coisa miúda, tá? Então eu me comunico com o servidor do Gmail. Mas imagina que eu posso estar mandando um e-mail para a Adriane, que tem um e-mail do Gmail. Então, essa mensagem SMTP vai chegar no servidor do Google, lá na casinha do Google, e basicamente ele vai fazer isso aqui, ó. Opa, é para mim mesmo, é no meu servidor mesmo. E aí ele reencaminha, joga para pasta ou para o lugar certo no banco de dados, ou o que for, tá? E tá tudo resolvido. Agora,
Eu posso enviar outro e-mail, por exemplo, para o Igor, e o Igor não tem um servidor, um e-mail do Gmail. O Igor pode ter um e-mail @bol, bem novinho. Então, eu mando igor@bol.com.br. Eu vou mandar, eu não vou mandar isso diretamente para o servidor da Bol. Não, eu não tenho nem necessidade de saber quem é o servidor da Bol. Quem é o meu servidor de e-mail? É o Gmail. Então, eu vou encaminhar esse e-mail para o Igor, na verdade, para o meu servidor do Gmail. Mando aqui. Tá? O servidor do Gmail vai pegar, vai descobrir onde fica o servidor da Bol, e aí vai fazer a tentativa de entregar esse servidor, esse e-mail para a Bol. Se conseguir de primeira, beleza. O servidor da Bol pega isso aqui e coloca na pastinha do Igor. Fechou o pacote. Se ela não conseguir, porque o servidor da Bol está muito ocupado, ou caiu a luz, ou está fora do ar, ou caiu a rede, ou alguma coisa assim, ele não consegue. Então, o servidor da Gmail vai ficar com essa mensagem em um buffer. Ele está chamando aqui em um spool, e depois ele tenta enviar novamente. Tá? Isso é padrão para a grande maioria ou para todos os servidores de e-mail do mundo. E aí sim, isso vai lá e vai ficar no servidor do Bol. E aí, quando o Igor usar o protocolo SMTP ou o POP3 para acessar os seus e-mails, ele vai se comunicar com o servidor da Bol e a Bol vai dizer, ó, você recebeu um e-mail da adriane@gmail.com. Tá? Só para vocês entenderem como funciona esse processo. Os formatos de mensagem SMTP exigem um cabeçalho de mensagem, endereço de e-mail do destinatário, endereço de e-mail do remetente, e um corpo de mensagem. Tá? E aí tem várias outras coisas que são tecnologias que são aplicadas a isso. Tá? Tecnologias de combate ao spam, listas de bloqueios, listas de liberações. Aí o servidor faz uma montoeira de coisa para tentar proteger o seu usuário. Mas a ideia, o básico do funcionamento da coisa é esse. Tá? POP. POP é usado por uma aplicação para recuperar o e-mail do servidor de e-mail. Quando o correio é baixado, quando a mensagem é baixada do servidor utilizando POP, as mensagens são excluídas do servidor. Basicamente, ele vai lá e captura essas mensagens e fica com elas, ou ele até pode deixar uma cópia lá, mas ele vai acessar essas mensagens depois de maneira local, tá? Diferente do IMAP. Mas, enfim, uma coisa de cada vez. Então, o servidor inicia o serviço POP ao escutar de forma passiva a porta TCP 110, na verdade hoje também não é 110, por requisições de conexão. Então, o servidor fica aguardando. Opa, tem alguém querendo acessar? Não, então vamos esperar que alguém acesse. Quando o cliente desejar utilizar o serviço, ele vai entrar em contato. Tá? Aqui ele está dando ainda o exemplo de enviar. Vamos ver aqui. Então, ele fica esperando e aí o Igor foi lá e falou, não, eu quero meus e-mails. Aí ele vai fazer essa solicitação para o servidor que está aguardandinho lá. Quando ele fez essa solicitação, eles estabelecem uma conexão. Servidor POP envia uma saudação, e aí, opa, bom. O cliente e o servidor trocam comandos e respostas até que a conexão seja encerrada ou cancelada. O cara vai se autenticar, vai pedir os e-mails dele e o servidor vai enviar. Como o POP não armazena mensagens, não é recomendado para pequenas empresas que precisam de uma solução de backup centralizada. Na verdade, isso aqui é bem difícil de você falar hoje, porque a maioria das pessoas acaba. Cara, o teu servidor faz isso para você. Tá? Tanto que é por isso que a gente nem recomenda que empresas, a não ser que seja extremamente gigante e necessite disso, tenham servidores de e-mail. Tá? O IF não tem um servidor de e-mail. O IF usa a estrutura do Google para gerenciar os e-mails @ifpr. Por quê? Porque aí todo esse serviço de fazer backup, de disponibilizar serviço, ter SMTP, ter POP, ter IMAP rodando, isso aí fica tudo lá. Tá? Mas isso não quer dizer que com POP ou sem POP, ou com IMAP ou sem IMAP, eu possa ou não fazer backup centralizado. Tá? Pode sim. Quando você acessa seus e-mails por POP no Gmail, ele fica com uma cópia.
Então, isso aqui não está 100% não, tá? Basicamente, o POP puxa essas informações para você e você acessa eles de maneira local. O IMAP é outro protocolo que descreve o método para recuperar mensagens de e-mail. Ao contrário do POP, quando o usuário conecta um servidor de IMAP, as cópias das mensagens são baixadas no aplicativo cliente. As mensagens originais são mantidas no servidor até que sejam excluídas manualmente. Na verdade, hoje depende muito, a tecnologia avançou bastante. A ideia é, com o IMAP, você mexe com as suas mensagens dentro do servidor, dentro do próprio servidor. Quando o usuário decide excluir uma mensagem, ele joga para o servidor essa mensagem avisando: olha, estou querendo excluir a mensagem que a Adriane me mandou. E aí o servidor vai lá e exclui essa mensagem. Tá? Serviços de endereçamento. Olha só, as redes funcionam todas por endereço IP. No IPv4 é chato de lembrar o endereço IP de alguma coisa. No IPv6 é impossível de lembrar o endereço IP de alguma coisa. Tá? Imaginem que você precisasse, para acessar o www.google.com, você precisasse lembrar de cabeça qual é o IP do Google. Tá? O IP do Google é, sei lá, 200.196.36.15. Ponto, é isso aí. Você precisaria ter uma agendinha praticamente, www.google.com e o IP do lado. E aí, na hora de acessar o Google, assim como fazia nossos pais ou o pessoal atrás aí, usando aqueles celulares antigamente, ou os telefones de linha, onde você precisava ter o, uma agendinha ou uma lista telefônica, anotado os números que você mais ligava. Você não podia ligar, erguer o teu telefone e digitar: eu quero ligar para o Tiago, T-I-A-G-O Schmidt. E ele ligar. Não, não é assim. Ele não entende palavras, ele não entende letras. Ele entende números. Por mais que foi inventado aquele esqueminha de ter as letras e os Estados Unidos adoram usar, no Brasil nunca deu muito certo aquilo, né? Você usa o número para representar a letra e daí liga pela letra. Com as páginas é a mesma coisa. Eu quero acessar o servidor da Cisco, www.cisco.com, mas eu preciso acessar isso pelo IP. Então, eu deveria digitar no meu navegador 98.133.219.25. Mas é chato. Por que eu tenho que ficar anotando isso? Para que eu não precise ficar anotando, foi criado um servidor ou um serviço chamado DNS. Quando eu digito um nome que o meu computador, o meu navegador não conhece, ele vai lá e faz uma pergunta, ele faz uma pesquisa para um servidor DNS. Então ele vai lá e diz: ô servidor DNS, preciso do endereço IP de www.cisco.com. Qual é? E o servidor de DNS devolve. Por isso que eu posso acessar páginas utilizando endereço, porque tem esse servidor aqui. Tá? Nomes de domínio totalmente qualificados, FQDN, HTTP, www.cisco.com, são muito mais fáceis de lembrar do que o endereço IP. Isso é indiscutível. Os protocolos o protocolo DNS define um serviço automatizado que compara nomes de recursos com o endereço de redes numéricos requisitados. Ele inclui o formato para consultas, respostas e dados. Então, é o protocolo DNS que diz: quero fazer uma consulta. Como que faz uma consulta? Então eu tenho que fazer um DNS query com o endereço que eu quero. Isso vai para o servidor. Quando chegar no servidor, ele vai fazer um query response e vai devolver isso para o meu cliente. E aí o cliente pega o query response e vai fazer o acesso à página que ele queria acessar desde o começo. Tá? Então, quem define isso, consultas, respostas e dados, é o protocolo na sua camada de aplicação lá em cima. O servidor DNS armazena diferentes tipos de registros de recursos utilizando
o que que é isso? Usados para resolver nomes, tá? Então, tem diferentes tipos de registros de recursos dentro dele. Esses registros contêm o nome, o endereço e o tipo. E o tipo é uma coisa que cai bastante na prova, pessoal. 3, 4 questões, pelo menos. Então, lembrem-se dos tipos das respostas do servidor DNS. Alguns dos tipos de registro. Tipo A, endereço IPv4 do dispositivo. NS, servidor de nomes com autoridade, ou seja, o servidor de nomes com autoridade da Cisco é o servidor da Cisco, que é o oficial para dizer qual é o IP da página da Cisco. E aí, quando eu acesso, eu posso ou consultar direto ao servidor com autoridade, ou consultar para algum servidor que está abaixo, que talvez seja mais rápido para mim consultar. Tá? O endereço IPv6 do dispositivo final. Tá? Eles dizem Quad A, ou 4As. Tá? MX, registro de troca de mensagens. Tá? Então, são alguns dos tipos que são armazenados, de registros que são armazenados dentro do servidor DNS. Qual é a ideia desse servidor com autoridade, pessoal? Imaginem eu aqui na minha casa, Davidson, estou aqui. Eu utilizo, porque eu quero, eu utilizo um servidor DNS do Google. Não, agora eu estou utilizando do OpenDNS, não é nem do Google. Vamos dar um exemplo do Google. Então, eu uso um servidor de DNS do Google. O servidor do DNS do Google, ele deveria saber o endereço de todas as páginas do planeta, não deveria? Se eu digitar aqui www. Sei lá, alguma palavra esquisita em tupi aí, e tiver uma página com esse nome ali, ele deveria conhecer. Mas o que acontece se ele não conhecer? Se ele não conhecer, ele vai procurar em outro servidor, que vai procurar em outro servidor, que vai procurar em outro servidor. No fim das contas, quem é o responsável por essa página vai ter algum servidor, tá? Que é o responsável, é o servidor que tem autoridade. Quando você registra www.davidson.com.br, você diz qual é o teu DNS, qual é o teu servidor DNS. E aí sim, esse aqui é o responsável com autoridade para dizer, não, davidson.com.br é tal endereço IP. Então a internet funciona nesse esquema meio de cascata, onde você tem um servidor que consulta outro servidor, que consulta outro servidor, que consulta outro servidor. Tá? Até que alguém consiga dizer, Davidson.com é tal endereço de IP. Tá? Por isso que quando você registra um domínio pela primeira vez, ele não entra no ar na hora, em instantes. Existe todo um processo de tempo para que isso se propague, para que essas informações se propaguem por uma quantidade substancial de servidores na internet que consigam acessar o teu servidor. Tá? Alguns dizem 24 horas, outros dizem 48 horas, depende muito de servidor para servidor. Quando um cliente faz uma consulta, o processo DNS do servidor examina os seus próprios registros para resolver o nome. Você está pedindo davidson.com.br? Então ele vai ver dentro da tabelinha deles. Se ele não conseguir, ele entra em contato com algum outro servidor que foi configurado para ser o servidor superior dele e fala: alguém conhece davidson.com.br? Não conheço. E o outro conhece? Até que alguém conheça. E aí chegue essa informação de novo para o servidor da Google. E aí o servidor da Google vai devolver. Você queria acessar davidson.com.br? Tá, esse é o endereço IP. E ele aproveita e pega. Agora eu já sei qual é o IP do Davidson. Então ele adiciona no seu cache, nas informações guardadas dentro dele. Tá? Então é uma forma interessante. Hoje em dia, a propagação de DNS é em média 1 hora para novos domínios e alterações em domínios pré-existentes. Tá? O processo acaba se tornando bem mais rápido. Né? O Rodrigo falou na mensagem de chat. Mesmo assim, quando você registra, você é avisado. O processo, se eu não me engano, o aviso diz 24 horas ou 48 horas.
Mas como essas atualizações estão se tornando cada vez mais frequentes, eu não sei, a não ser que eles tenham mudado, Rodrigo, mas a última vez que eu vi ele, se eu não me engano, me pediu 48 horas. E aí, e variava muito da sorte da pessoa. É Podia que ser que você registrasse. Pode falar, Rodrigo. antigamente demorava mesmo esse tempo disso, sabe? Demorava 24 horas, 48 horas, porque tem um parâmetro no DNS que é o time to live, né? E eles colocavam o parâmetro alto, colocavam o parâmetro como 24 horas, 48 horas, tinha gente que colocava até uma semana, né? Então, tipo, quando você coloca esse parâmetro, o DNS não vai procurar se foi alterado ou não. E hoje em dia, a maioria dos servidores e o pessoal usa para colocar um time to live de 1 hora só. Então, por isso que a É porque propagação é mais rápida hoje. isso é porque o processo de atualização que ele faz a cada time to live, ele é um processo que demanda processamento, demanda, né, tempo de processador, memória e tal. Então, por isso que não era feito com tanta frequência. Né? Hoje, como eu falei para vocês, servidores são muito mais rápidos que há 5 anos atrás. Então a gente tem, ou tem, isso inclusive é uma métrica que alguns DNS se gavam, usam como métrica de qualidade. Ó, nós somos melhor que o DNS B, porque o tempo de propagação deles é meia hora e nosso é 1 hora, 1 hora e o nosso é meia hora. Então, isso acontece. E também é uma questão de sorte. Tá? Pode ser que você registre o teu domínio www.davidson.com.br agora e dali 2 minutos ou dali 15 segundos haja uma propagação grande no mundo e ele se atualize e em 15 segundos você está no ar. Como pode ser que você deu azar e acabou de haver uma atualização nos maiores servidores DNS do mundo e vai levar 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas para o teu servidor entrar no ar. Tá? A última vez que eu registrei um domínio, acho que faz uns 3 anos. Então, né, minhas informações podem não ser tão recentes assim. É que Então, eu estou trabalhando como Estou pode falar. trabalhando com uma empresa que trabalha só não é só com hospedagem de página, mas eles atendem tipo, uns 20, 30 sites ao mesmo tempo, sabe? Então, hoje em dia eu estou fazendo isso todos os dias. Tá? Alteração de DNS, registro, não sei o que, não sei o que. E tá bem rapidinho, sabe? É Então, muito bom, porque antes você perdia muito tempo. Se sim, você, claro. tipo, acontecesse alguma coisa que você precisasse, meu servidor queimou, e eu preciso trocar, putz, você trocou a IP dele, você precisava ficar esperando, tua página saía do ar, então era horrível. Sim, sim. Então, hoje em dia tá muito mais rápido, né? Hoje em dia está mais dinâmico esse processo de tanto de registro de domínio quanto de propagação. Porque Eu tem não, caches de DNS, tipo, do Google, tem em vários países, né? E além sim, dos root servers, provavelmente você vai falar isso aí para frente, né? Os uhum, servidores raízes da rede, eles também já têm cache e propagação locais nos continentes. Isso antigamente sim. não tinha também. E a ideia é, eu não sei como é que eles não criaram um mecanismo ainda que não dependa dessa atualização total. Um mecanismo de atualização parcial onde fosse possível, olha, eu quero ver as últimas mudanças a partir de 1 hora atrás. Porque se houvesse um mecanismo que pudesse fazer uma atualização dessa forma, essas atualizações podiam ser a cada 5 segundos, entende? Só que ainda como nós não temos um mecanismo dessa forma, o DNS, para mim, ao meu ver, é um dos métodos mais quase que arcaicos em funcionamento na internet, porque tem todo esse esquema de propagar, esperar, atualizar e tudo mais. Os outros não. Quando há uma mudança em qualquer outra coisa, ela se resolve rapidinho e entra no ar rapidinho. Então, isso é algo que pode ser que hajam mudanças mais frequentes, né? Só que, lógico, a ideia é que o servidor, você pôs uma página na internet, www.davidson.com.br, que você não fique mudando teu IP, que você não fique mudando teu servidor, que você não fique mudando nada. Oh, eu vou mudar de servidor 2 vezes por dia. Não. Quanto a página no ar, e aquilo é para rodar anos como no mesmo lugar, sem precisar atualizar teu DNS. Então, pô, eu acho que isso é uma das coisas que eles ainda não chegaram em alguma atualização nesse esquema de funcionamento das atualizações DNS, né? Talvez possa ser alguma
né? Como o pessoal não usa no dia a dia, pode ser que não seja tão interessante pesquisar isso aí. Os root servers e outras milindres do funcionamento, se eu não me engano, caem no próximo módulo. Aqui é só a parte de aplicação, depois a gente vai para a parte de servidor. No próximo módulo, não, no próximo curso, né? Quando uma correspondência é encontrada e retornada ao servidor requisitante original, então o Google não sabia. Perguntou para o servidor da UOL se ela sabia. Ó, você conhece davidson.com.br? O servidor da UOL respondeu: conheço sim, tá aqui, ó, o endereço dele é esse, e entrega para o Google. Aí o servidor temporariamente armazena isso no cache local dele. Então, a partir dali, o servidor da Google reconhece. Ah, davidson.com.br? Conheço. Então, ele consegue responder mais rápido. No caso do mesmo nome ser requisitado mais de uma vez. Né? Isso é uma questão interessante. Né? Muita gente às vezes pergunta, por que usa um servidor de DNS A ou B ou C, quais as vantagens? Cara, tem diferenças. Tá? Às vezes o servidor mais próximo de você não conhece tantos, não tem um cache para armazenar tão grande. Então aí o teu servidor acaba pedindo para outro servidor, caso for necessário. Então, você perde um tempinho nessa transição. Já se ele conseguir responder direto, fica mais rápido. Então, tem todo um esquema, né? Um esquema aí que pode ser utilizado. Por isso que as pessoas podem escolher qual servidor DNS utilizar. Basta você ou configurar localmente no teu computador, ou configurar no teu roteador para ele distribuir isso por DNS ou o que for. Tá? O DNS usa o mesmo formato de mensagens entre servidores, consistindo em uma pergunta, uma resposta, a autoridade e as informações adicionais para todos os tipos de consulta de cliente e respostas de servidores, mensagens de erro e transferência de informação de registro de recurso. Tá? Então, ele tem a pergunta, ele tem a resposta, atender uma péssima tradução para isso, ele tem a autoridade, quando ele é o servidor autoritário para responder aquilo, e ele tem o espaço para informações adicionais, né? Caso tenha alguma informação adicional. Ó, o que eu expliquei para vocês, até pulei um pouquinho. O DNS usa um sistema hierárquico para criar um banco de dados para fornecer a resolução de nomes. Cada servidor DNS mantém um arquivo de banco de dados específico. Isso é responsável por gerenciar os mapeamentos de nome para IPs dessa pequena parte da estrutura DNS. Tá? Quando um servidor DNS recebe uma requisição para a conversão de um nome que não faça parte de sua zona, o servidor DNS encaminha para outro DNS na zona apropriada para a tradução. Tá? Exemplo de domínios de nível superior, .com é um nível superior. .org é um nível superior. .au é um nível superior lá da Austrália. Tá? Então, dentro desses TLDs, Top Level Domains, a gente tem os servidores que são, entre aspas, responsáveis por aqueles registros. Tá? E mesmo assim, acima disso, eu tenho o servidor que é responsável por gerenciar o fora disso, tá? O acima disso. Então, quando eu faço uma solicitação, ó, eu solicito cisco.com. Beleza, dentro de cisco.com eu tenho www.cisco.com, que pode ser um servidor ou pode ser o mesmo que o FTP, que pode ser outro ou pode ser o mesmo que o e-mail, que o mail.cisco.com. Tá? E aí, isso tudo vai dentro de um domínio de nível secundário, cisco.com. Está tudo dentro do cisco.com. O cisco.com está dentro do .com, tá? Que está dentro do root, do raiz da internet. A tradução de root é raiz. Então, é ali que representa onde é armazenado, não toda a informação, porque isso é dividido hoje, mas a gente tem quantidades absurdas de endereços para serem resolvidos dentro desses servidores. Tá? E nesse lookup é um comandinho que a gente pode utilizar para fazer a verificação
na máquina de vocês aí. É um utilitário do sistema operacional, do Windows, se eu não me engano, no Linux é o mesmo nome também. Ou é só lookup, não tenho certeza. Permite que o usuário consulte manualmente o servidor DNS configurado no dispositivo para resolver um determinado nome de host. É bem legal para você saber se está funcionando direito, se está respondendo direito e tal. Também pode ser utilizado para corrigir problemas de resolução de nomes e verificar o status atual dos servidores de nomes. Tá? Comando DNS lookup. Quando ele é emitido, o servidor DNS padrão configurado no seu host é exibido. O nome de um host de um domínio pode ser inserido no comando. Tá? Então, aí apareceu para vocês. Isso, então no Linux não se utiliza mais o comando nslookup, que ele foi abandonado. Utiliza-se o comando dig para isso. Ó, no Windows, para os que estiverem utilizando Windows aí, nslookup, ele vai te dizer que o meu servidor não tem um nome pré-definido e vai me dar um endereço, nesse caso o endereço IPv6 do meu servidor. Tá? Se eu perguntar, ele vai me responder. Tá? Basicamente aqui ele está me dizendo qual é o meu servidor, tá? E aí ele está dizendo, ó, não é uma resposta autoritativa, ou seja, não é o servidor do Google que está respondendo. É um servidor qualquer, isso aqui estava em cache nele. Nome www.google.com e ele está me dando duas alternativas. Ó, você pode utilizar o endereço IPv6 se você quiser, ou você pode utilizar o endereço IPv4 se você quiser. Tá? Lembrando que isso aqui há uns par de anos atrás, 10, 15 anos atrás, se eu, a Adriane, o Igor, o Thiago, o Lucas, o Rodrigo utilizássemos o comando nslookup nos nossos computadores, nós teríamos a mesma resposta, seria o mesmo endereço. Tá? Hoje não, tecnologias avançaram bastante e hoje utilizam respostas DNS diferentes até para fazer balanceamento de carga, para mandar as conexões do Davidson para um servidor mais perto, para mandar as conexões do Rodrigo em outro servidor que é mais perto dele, e assim por diante. Tá? Às vezes até, aqui não, porque ele vai pegar em cache, né? Mas, ó, então a gente tem como ver www.google.com, cisco.com. Ó, o Cisco, inclusive, aqui ele está me dando dois endereços IPv6 diferentes que eu posso acessar, tá? E um endereço IPv4. E também está me dizendo, olha, eu tenho 4 apelidos para esse nome. Cisco.com, cisco.com.akdns.net, cisco.com.edk.net, cisco.com.edk.net.globalredir.akdns.net. Então, são os apelidos que tem para esse servidor aqui. Aqui eu poderia fazer consulta a qualquer servidor. Vamos ver, por exemplo, se o Gmail é o mesmo. Ó, o Gmail ele já me deu dois aliases também, tá? www.gmail.com ou mail.google.com. Isso quer dizer que se eu acessar mail.google.com, estou acessando exatamente a mesma coisa que se eu estivesse acessando www.google.com. Reparem que apesar de ser a mesma empresa, tá? Google.com e gmail.com ficam em servidores obviamente diferentes. A quantidade de solicitações que esses caras têm, eles têm milhares de servidores para responder em cada serviço. Tá? Então aqui é interessante de vocês darem uma olhadinha para que vocês possam dar uma olhadinha no qual é o servidor de vocês, como é que ele funciona, qual é o tipo de resposta que ele te dá e esse tipo de coisa. Tá? Eu poderia também, putz, agora eu já fechei. Eu poderia dar o comando sem nenhum, dar o comando sem nenhum, sem dizer qual o
que eu quero verificar. Também é uma possibilidade, tá? Deixa eu abrir aqui a minha coisa de novo. Eu posso, aí ele fica com a barrinha aqui piscando. E aqui eu posso digitar o que eu quero consultar e ele vai me dar as respostas também. Ah, então está me dizendo aqui. E ele fica pronto para responder outro. É outra forma de utilizar esse comando. Protocolo de configuração dinâmica de host. Então, esse aqui, serviço de HCP para IPv4. IPv6 funciona à base de mensagens de descoberta de vizinhança, tá? Então, é um pouquinho diferente. Então, aqui nós estamos focando no IPv4. Torna automática a atribuição de endereço IPv4, máscara de subrede, gateway e outros parâmetros de rede. Como eu conectei na rede de algum lugar com o meu celular, ele não pergunta qual IP você deseja usar. Ele te dá um IP. Por que ele te dá um IP? Porque tem um servidor naquela rede, rodando um DHCP, que quando o meu celular se conecta nessa rede, ele faz uma pesquisa. Oh, quero um IP aí, alguém tem algum DNS DHCP na rede para me mandar? E aí o servidor DHCP devolve e me manda um IP. É considerado endereçamento dinâmico, em comparação com o endereçamento estático. Estático quer dizer, eu configuro fixo no meu computador. Dinâmico quer dizer, peço para alguém e o servidor me dá. O endereço estático está inserido manualmente nas configurações no teu computador. Quando um host é conectado à internet, o servidor DHCP é encontrado e o endereço é requisitado. O servidor DHCP é contatado. Isso mesmo, ele não acha o servidor antes, não. É a mensagem de descoberta que já pede o IP. O servidor DHCP recebe essa mensagem, porque ela é inundada para todas as partes na rede. Você já conhece esse tipo de mensagem, tá? O servidor DHCP, então, vê no banco de dados dele quais os IPs que ele pode distribuir. Se tiver algum vago, ele manda algum vago. Se não tiver algum vago, ele vê se algum já vagou e distribui. E aí o servidor escolhe o endereço das listas dele e as listas são chamadas de pool. Tá? Isso também cai na prova. Um pouco. O que é um pool para um servidor de HCP? É uma lista de endereços que ele pode distribuir para os clientes. Tá? E aí ele vai, celular do Davidson, você quer um endereço IP? Ó, endereço 192.168.1.200 está livre, pode utilizar. Mas ele não manda só o endereço IP. Ele manda o IP, a máscara de rede, gateway e outros parâmetros que podem ser interessantes ter configuração automática. Tá? Muitas redes usam DHCP e o endereçamento estático para algumas coisas. Também é uma possibilidade. Minha impressora eu configurei fixo. Meu, sei lá, minha TV eu configurei um endereço IP fixo. Já o restante pega por DHCP. Ou então todo mundo aqui em casa tem endereço IP fixo. Quando vem alguém de fora, algum visitante, conecta, ele não é reconhecido, então ele pega um endereço IP dinâmico. Então são possibilidades. Tá? O endereçamento estático é usado para dispositivos de rede, também é bem importante. Roteadores, gateway, comutadores, servidores, impressoras, dispositivos que é chato que fiquem mudando, já que no DHCP você não tem uma garantia que o endereço vai ficar o mesmo sempre. Né? Pode ser que essa semana eu conecte no servidor lá da Sucos e eu receba IP 192.168.073. Pode ser que semana que vem eu conecte no servidor da Sucos, tenha mais gente, mais movimento aquele dia, eu receba 192.168.198, por exemplo. Tá? Então, são coisas que podem acontecer. Ou pode ser também, vocês já devem ter acontecido com vocês conectarem em algum lugar e não ter conseguido pegar IP. Tá? IP esgotado é uma das coisas que acontece no planejamento errado de redes abertas, e aí você pode acabar tendo problemas, às vezes não de conexão, mas de não conseguir pegar endereço IP. O DHCP para IPv6 fornece serviços semelhantes para IPv6. No entanto, não oferece um gateway padrão. Pode ser obtido dinamicamente através do anúncio do roteador e da solicitação de roteador. Funciona um pouquinho diferente. Tá?
processo DHCP. Questão de prova também, tá, galerinha? Isso, exatamente. A mensagem do Rodrigo ali. Quando você pega um servidor, quando você conecta, quando você configura um servidor DHCP, você diz por quanto tempo você vai deixar aquele IP para a pessoa. Tá? Por quanto tempo? Quando o Davidson conecta no servidor DHCP, por quanto tempo ele vai receber aquele IP? Ah, eu vou separar o servidor para o IP para ele por 10 horas, 12 horas, 24 horas. Beleza? Isso quer dizer que se o Davidson pegar o IP agora, ficar 2 minutos na frente da Sucos e ir embora, vai ficar 24 horas desse IP reservado para o Davidson. Então ele não vai tirar o Davidson da lista. Tá? Outra alternativa, por exemplo, 10 minutos, exemplo do Rodrigo no chat. Então o Davidson vem, passa, fica 2 minutos aqui na frente. Saiu. Dali 10 minutos esvaziou. Pronto. Esvaziou e acabou. Mas qual é a desvantagem de você colocar um tempo muito curto? Tem algumas desvantagens. O cara tem que pedir renovação do endereço IP. Não é uma grande desvantagem também. Mas pode ser que ele pegue, se ele voltar 15 minutos depois, 20 minutos depois, pode ser que ele pegue outro endereço de IP. Então tem algumas desvantagenzinhas, mas normalmente você faz um estudo. Né? No IFPR. Quando vocês vão no IFPR, vocês chegam às 7 e ficam até às 11. 7, 8, 9, 10, 11. Então, 4 horas de lease time, de tempo de concessão, é um valor interessante. 4 horas e depois vocês provavelmente vão ter ido embora e acabou. Pessoal da manhã, chega às 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. 4 horas e meia. Então vamos deixar 5 horas. 5 horas. E daí o pessoal da manhã, quando for embora, o pessoal da tarde já limpou os IPs dele, já pode. Então são coisas que a gente configura no nosso servidor. E aí depende de você fazer um estudo também. Né? Fazer um estudinho. Quanto tempo em média o pessoal fica? Fica meia hora? Beleza, então eu vou pôr meia hora, eu vou pôr 1 hora, ou vou pôr 10 minutos. Você tem muita rotação de pessoas, você põe 10 minutos e vê o que acontece. Vê se cria algum problema, algum gargalo, algum excesso de tráfego na tua rede. Se não criar, se o teu servidor aguentar, pau na buia. O servidor DHCP sempre verifica se o endereço está sendo usado na metade do tempo de concessão. Você concede por 24 horas, ele vê se em 12 horas você não usou, né? Deu 12 horas, você não usou, ele já pode liberar. Então, são opções aí que tentam fazer esse tipo de liberação, mas tem gente que deixa. A última vez que eu configurei, o lease time padrão era 24 horas, se eu não me engano. Então, depende muito de qual DHCP que você está usando e tudo mais. Se o cara não souber muito bem o que faz e deixar nas configurações padrão, se estoura. E aí acontece de você ir num barzinho e sentar e não conseguir IP. E aí não é que está sobrecarregado. Não, às vezes ninguém está usando internet, porque ninguém conseguiu pegar IP. Então, são coisas aí que precisam de um estudo bem feito para que consiga-se ter um serviço de qualidade. Tá? Quando um dispositivo configurado com IPv4 é ligado na rede e ele está configurado para pegar o IP dinamicamente, configurado para fazer isso, o cliente joga uma mensagem de descoberta de DHCP na rede. Então ele vai lá e joga uma mensagenzinha chamada DHCP Discover. Basicamente ele diz: tem algum servidor DHCP aí que possa me dar um IP, por favor? Alguém vem me atender? Estou esperando na mesa. Então ele joga essa mensagem de descoberta de DHCP, tá? E via broadcast, vai para todo mundo na minha rede, para identificar quaisquer servidores DHCP disponíveis na rede. Pode ter mais de um, pode ter mais de um porque o cara fez, ou pode ter mais de um porque alguém, por cagada, ligou um dispositivo que não deveria. Mas, enfim, vamos no padrão um só. Essa mensagem foi por broadcast, chegou no servidorzinho DHCP. O servidor DHCP, ele vai devolver. Olha, eu tenho estes IPs para te oferecer. Normalmente ele envia um só, mas às vezes acontece de você receber mais de um IP no teu offer.
Tá? Então, ele oferece. Está aqui, com 921802. Quer? E aí sim. E essa mensagem já não vem por broadcast. Já vem unidirecional. Tá? E aí, o cliente vai lá e escolhe, se ele receber mais de uma, escolhe qual ele quer utilizar e faz o request. Beleza, você falou que tem o 92.168.076, eu quero o 92.168.076, beleza? Então você avisa que quer, que você vai usar. E aí você recebe, por último, uma mensagem de acknowledgement, ou de confirmação. Então, discovery, descobre. Offer, oferece. Solicita, confirma. Tá? Processo do DHCP são esses 4 passos sempre. Vai cair na prova de vocês. 1, 2, 3 perguntas. Tá? Oferece, então o offer oferece um endereço, locação, oferece um address, um endereço ao cliente. Se o cliente receber mais de uma oferta, ele mesmo escolhe uma. Tá? O cliente envia uma mensagem de solicitação, request, que identifica o servidor explícito e a oferta que ele está acessando. Tá? Em seguida, o servidor retorna uma mensagem de confirmação, DHCP-EC, que confirma ao cliente que a concessão foi finalizada. Se a oferta não for mais válida, o servidor selecionado responderá com uma mensagem de not ACK. Não reconheço, não confirmo. E o processo começa de novo. Tá? Aqui, uma coisa importante para que a gente lembre, tá? Só que aqui tem um problema, eu e minha memória curta. Essa mensagem, o discovery, ela é enviada por broadcast. Por broadcast. É enviada para todos, tá? Para a rede. Quando chega no servidor DHCP, o servidor DHCP devolve, mas aqui não é mais uma mensagem broadcast, é uma mensagem unicast. Quem vai receber? Somente o cliente. Unicast. Tá? Esse request aqui que o cliente manda, que eu não lembro de cabeça se ela é broadcast ou não. Eu acho que não, acho que ela também é unicast. Tá? Mas eu já confirmo isso para vocês já respondo, porque isso também é uma questão de prova. Tá no material e tudo mais. Quer ver? Deixa eu confirmar aqui. É para ser uma broadcast, sim. Tá? Então, só para a gente confirmar, o request é um broadcast de novo e o ACK é uma unicast. Tá? Então, lembrem-se disso. Está no material de vocês. Se vocês lerem lá, vocês vão ter essas informações. Em seguida, então... Cadê? Em seguida, o servidor confirma. Se aconteceu algum problema no meio do caminho, imagina que ele me ofereceu um 92.168.070. Demorei muito para responder. Outra pessoa veio e ele ofereceu o 70. E a outra pessoa pegou. Quando eu for confirmar, ele vai me mandar, ó. Não. Infelizmente, este IP não está mais disponível. E aí eles começam, e aqui é importante vocês lembrarem, recebi um NEC. Aonde volta a comunicação? Ele volta lá no começo. Começa no discover de novo, offer de novo, request de novo, e aí vem o EC ou o NEC. Tá? Confirmação ou negação. Tá? 4 passos da DHCP. Lembrem disso, isso vai ser perguntado para vocês. O DHCP tem um conjunto de mensagens similar. Solicit,
advertise, request e reply. Tá? Então, são similares, mas com nome diferente aí. Solicit, advertise, request e reply. No DHCP V6. E aí tem um pequeno laboratório. O laboratório é físico, né? A gente não tem como fazer. Serviço de compartilhamento de arquivos, tá? Especialmente o FTP, desenvolvido para possibilitar a transferência de arquivos entre um cliente e um servidor. O cliente FTP é um aplicativo que é executado em um computador que está sendo usado para enviar e receber dados de um servidor FTP. Etapa 1. O cliente estabelece a primeira conexão com o servidor para o controle de tráfego, usando a porta TCP/21. O tráfego consiste em comandos do cliente e respostas do servidor. Etapa 2. O cliente estabelece uma segunda conexão com o servidor de transferência de dados real, utilizando a porta 20. Essa conexão é criada toda vez que houver dados a serem transferidos. Tá? A transferência de dados pode ocorrer de qualquer direção. Eu posso mandar enviar ou eu posso mandar receber. Tá? O cliente pode baixar dados do servidor ou fazer upload, receber ou enviar. Então, quantas conexões o FTP utiliza? Duas, uma na porta 20 e outra na porta 21. 21 é de controle, tá? Controle de tráfego, e o 20 é para troca de informações. Tudo isso vai em duas conexões separadas. Tá? SMB, bloco de mensagens do servidor, é um protocolo de compartilhamento de arquivos cliente-servidor, solicitação, resposta. Os servidores podem disponibilizar seus próprios recursos para clientes na rede, sejam recursos pastas, sejam recursos dispositivos, impressoras, scanners, o que for. Tá? 3 funções de mensagens SMB: iniciar, autenticar e encerrar sessão. Então, primeiro tipo de mensagem é o controle de sessão. Segundo, controle de acesso a arquivos e impressoras, controle de acesso a esses recursos. E terceiro, permitir que envie ou receba a mensagem, ou os dados propriamente ditos. Diferente do compartilhamento de arquivos permitido pela FTP, os clientes estabelecem uma conexão de longo prazo com os servidores. Depois que a conexão é estabelecida, o usuário do cliente pode acessar os recursos como se fosse local. Tá? Isso aqui, basicamente, são os compartilhamentos Samba, os compartilhamentos do Windows, aí, não só do Windows, né? O Linux roda também, mas por padrão é do Windows. E aí nós encerramos. Tá? Então, o que a gente estudou aqui? Protocolo de camada de aplicação são utilizados para a troca de dados entre programas executados na máquina do cliente, dos hosts de origem e de destino. Camada de apresentação tem 3 funções principais: formatação ou apresentação de dados, compactação e criptografia. Pergunta de prova: quais são as funções da camada de aplicação? Formatação ou apresentação, compactação e criptografia. Tá? Do outro lado, claro, descriptografia. Tá? Também cria e mantém diálogos entre o aplicativo de origem e destino. Mantém a conexãozinha aberta, esperando que um ou outro envie alguma informação. No modelo cliente-servidor, o dispositivo solicita as informações, é chamado de cliente. Quem responde é chamado de servidor. Em uma rede P2P, peer-to-peer, 2 ou mais computadores são conectados via rede e podem compartilhar recursos sem exatamente ter um servidor configurado para ser o servidor daquele serviço. Tá? 3 tipos de mensagens comuns em HTTP: GET, POST, PUT. Tá? Tem outras? Tem. PATH, DELETE, tem mais. Tá? 3 comuns: GET, POST, PUT. O e-mail, 3 protocolos separados para operação: SMTP, POP e IMAP. Tá? SMTP para envio, POP e IMAP para recebimento. POP, de acordo com a descrição da Cisco, que é cobrada em prova, é aquele onde você mantém as mensagens no servidor. Tá?
Não, é onde você baixa as mensagens para o teu computador. A IMAP é aquelas que você mantém no servidor. Protocolo tem mais diferenças, tá? Pelo material de Cisco, assim está de bom tamanho. Protocolo DNS corresponde a nomes de recursos a endereços na rede de rede numéricos necessários. Tá? Então, ele me devolve o IP para os endereços de texto que eu quiser. Tipos de resposta: A, MT, AAA, N, autoritativo, NS. Tá? Então, alguns tipos de resposta que eu posso ter. Serviço DHCP para IPv4, automatiza a configuração dos dispositivos, tá? Máscara, gateway, DNS, outros parâmetros que eu posso receber também. As mensagens DHCP-V6 são solicit, advertise, request ou information request e reply. Funcionamento parecido com as do DHCP-V4. As mensagens do DHCP-V4, discover, né? Discover, offer, request e ACK. Discover, offer, request e ACK. DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request e DHCP ACK. Tendo o DHCP NACK, a resposta negativa. Não, alguém já pegou esse endereço IP, você não pode mais utilizar ele. Quando eu recebo um não, um negativo, volta-se para o começo da comunicação. Cliente FTP é um aplicativo que é executado no computador, é acessado para enviar e receber dados de um servidor DHCP, FTP. Utiliza duas conexões, portas 20 e 21, um para controle de fluxo e outro para os dados propriamente ditos. 3 funções de mensagens SMB: iniciar, autenticar e encerrar sessões. Reparem que isso aqui é uma, tá? Uma das funções dele é controle de sessão, fica melhor. Outra, controlar o acesso a arquivos e impressoras. Outra, permitir que um aplicativo envie ou receba mensagens de ou para outro dispositivo. Tá? Então, quando eu mando abrir o arquivo notas.txt que está compartilhado no Samba, basicamente ele envia esses comandos para o outro e o outro me responde. Ah, tá aqui. Tá? E aí, há essa comunicação. E aí, nós encerramos para hoje. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Então tá, estou encerrando a gravação.